Olá pessoal, tudo bem? Espero demais que sim. Para vocês que são novos e estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz por ter vocês aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Hoje eu me considero uma pessoa fria, uma pessoa que tem dificuldade a confiar, a se entregar para um relacionamento, principalmente para a amizade. Mas antes que você me julgue, escuta a minha história e depois me diga se isso tivesse acontecido com você, se você também não seria assim. A Daiane, ela é uma prima de segundo grau. E além disso, nós éramos muito amigas desde criancinha. A gente era tão amiga quando era pequena que eu lembro que a minha mãe e a mãe dela várias vezes comprou roupinha igual para poder a gente sair igual na rua, sabe? E nós duas ficava toda feliz, falava assim que a gente era irmãs gêmeas, enfim, sempre fomos melhores amigas. Só que quando eu apareci namorando o Kleber, ocorreu uma certa estranheza entre a gente. É que a Daiane, ela falava pra mim assim o tempo inteiro que o Kleber era feio demais pra mim. E ela não falava isso tipo assim, cheguei, falei, pronto. Ela falava o tempo inteiro. Se ela viesse aqui em casa 20 vezes no dia, 20 vezes ela falava. E ela zombava também, tirava sarro. Ela falava assim, credo, como que você tem coragem de sair com um cara feio daquele na rua? Se eu fosse você, eu teria vergonha, eu deixaria ele escondido em casa o tempo inteiro, sabe? Aquilo enchia o saco. E aí um dia, eu já tava assim na TPM, com falta de paciência, de veneta, e ela começou com aquele lenga-lenga. E aí de cara, eu já cortei ela, falei assim, Daiane, quer saber? Chega. Eu tô de saco cheio, eu não quero ouvir mais as suas piadinhas, não quero ouvir mais o seu achismo. Quem tem que achar o Kleber bonito ou feio sou eu que sou a namorada dele, não você. Ou será que por acaso você queria estar no meu lugar e você queria ser a namorada dele, hein? E a Daiane, ela é bem debochada, sabe? Nessa hora ela começou a rir, falou assim, Deus me livre, eu tenho espelho em casa, eu sei o quanto eu sou bonita, jamais eu teria coragem de ficar com a marmota daquela, só você mesmo, nem se você me pagasse, eu teria coragem de ficar com ele. E outra coisa, mesmo que ele fosse bonito, a gente é amiga, me respeita, você tá maluca? E aí, depois desse dia, a gente ficou meio assim, sabe, estranha uma com a outra e passou alguns dias afastadas. Só que eu e a Daiane sempre fomos apaixonadas uma na outra, ou pelo menos eu era demais nela, né? Então, isso durou pouco tempo e a gente já tava numa boa de novo. E nesse período, eu nunca contei nada pro Kleber. Por quê? Eu não queria causar intriga entre os dois. Pelo contrário, eu queria era aproximar a minha melhor amiga do meu namorado. Então, eu sempre escondi, sabe, essas coisas que ela falava dele, até porque eu já gostava muito dele, eu achava isso um saco. E aí eu pedia pra ela, Daiane, pelo amor de Deus, para com isso. Eu quero aproximar vocês dois, você é minha melhor amiga, mas ele é o meu namorado. Com o tempo, a Daiane foi parando com essas coisas. E aí, conforme ela foi parando, ela foi se aproximando dele também. Até que chegou um ponto que a gente estava parecendo três amigos, sabe? A gente saía junto, assistia junto, ficava sentado na calçada fofocando junto, sabe? Tipo assim, parece que eu tava na paz de Deus. Só que um dia, o Kleber chegou na minha casa meio estranho. Eu olhava nele e eu tinha certeza que ele queria contar alguma coisa. Sabe, quando a pessoa quer te falar, mas parece que ela tá com medo, parece que ela não sabe como chegar. Ele nem precisou me contar que ele queria falar alguma coisa. Só do modo dele me tratar assim, pisando em ovos, eu já percebi. E eu perguntei, falei assim, Kleber, o que você tá querendo me contar? E ele, não, nada não. Eu falei, você tá querendo me contar alguma coisa assim, desembucha. Ele falou assim, Carol, é que eu fico assim, meio sem jeito de falar, porque vocês duas são muito amigas, eu não queria separar vocês duas. E eu fui e já perguntei logo, falei assim, o que a Daiane aprontou? E ele pegou e falou assim, olha, abre o olho com a Daiane, porque ela tá dando em cima de mim. E eu já comecei a brigar com ele, falei assim, Kleber, você tá querendo separar nós duas? A Daiane é minha melhor amiga, ela nunca ia fazer isso, para com isso. Não tenta separar nós duas não, a gente agora que tá os três mais próximos, tá tudo em paz. E ele falou assim, Daiane, acredita em mim, eu não quero te mostrar as provas, porque eu não quero fazer você ficar com ódio dela. Eu só tô te falando pra você prestar atenção, porque ela não é tão sincera com você assim quanto você pensa.
E eu continuei, sabe? Falei assim, você tá querendo separar nós duas, você tá com ciúme, eu não vou aceitar. Se eu tiver que escolher entre você ou a Daiane, eu vou escolher ela, porque além dela ser minha prima, a gente é melhor amiga desde criança, eu sempre pude contar com ela pra tudo. Então, se você tá querendo separar nós duas, pode ficar sabendo que termina aqui, porque eu escolho ela. Acabou que ele ficou muito chateado comigo, a gente brigou ali, ele foi embora. Naquele mesmo dia, eu recebi vários prints, o Kleber me mandou tudo, as mensagens que ela mandava pra ele, falando assim que ela era apaixonada por ele desde a primeira vez que ela tinha visto ele e que ela não mandava no coração. E tinha até uma mensagem falando o seguinte: eu acho que eu te mereço muito mais que a Carol, porque a Carol não demonstra te amar da forma que eu te amo. E, gente, cada mensagem que eu lia aos prantos, sabe? Chorando e me sentindo burra, porque a minha mãe, ela sempre me ensinou que quem desdanha quer comprar. Então eu pensava assim, cara, como que eu não desconfiei desde o começo, né? Desde quando ela falava assim que ele era feio demais, que ela zombava tanto dele, eu tinha que ter desconfiado que ela estava interessada nele. E não, além de eu ter sido burra, inocente, confiado, eu ainda briguei com o meu namorado, um cara que eu curto pra caramba, pra defender uma cobra daquela, sabe? Eu fiquei me sentindo assim a pessoa mais burra do mundo. Nisso eu fui, mandei mensagem pro Kleber, pedi perdão, pedi desculpa, falei assim que eu jamais imaginei que ela fosse daquele jeito, que a gente se conhecia desde pequena e que eu nunca pensei que ela tivesse coragem de me trair. E ele falou assim, olha, Carol, perdoar, eu até te perdoo. Se você quiser a gente, né, ter uma amizade bacana, mas voltar a namorar, eu não volto, porque ficar com uma pessoa que não confia em você não dá certo. E o que você me disse hoje aí na sua casa foi muito pesado. Eu acho melhor cada um seguir a sua vida, juntos a gente não vai dar certo mais. E aí nisso, fui procurar a Daiane, né, pra tirar satisfação, pra mostrar, e a bicha é tão cínica, que mesmo eu mostrando pra ela que eu tinha todas as mensagens, né, que eu tinha os prints, tudo que ele tinha me mandado, ela negou tudo, falou assim que era mentira dele, que ele tinha ciúme de nós duas, que ele tava querendo separar nós duas, que aquilo provavelmente era montagem. Eu achava que gente falsa, cínica e dissimulada daquela forma só existisse novela na vida real. Eu pensava assim que não era possível, foi uma decepção muito grande pra mim. A minha avó era costureira, só que assim, ela não era aquelas costureiras de mão cheia, era mais de fazer um remendinho ou outro, sabe? Inventar fazer um tapete, essas coisas. Só que quando eu era criança, a gente era tão pobre, tão humilde, digamos assim, que mesmo a minha avó não sendo uma costureira de mão cheia, profissional, ela sempre se arriscava, sabe? Fazer uma pecinha ou outra pra gente. E aí uma vez, eu tava com 12 anos e uma colega da minha sala me convidou pro aniversário dela. E eu fiquei muito feliz, porque geralmente eu não era lembrada pra nada, eu não era convidada pra nada. Então eu cheguei em casa toda eufórica, toda feliz, falando pra minha mãe, mãe, eu fui convidada pra um aniversário, mãe, eu quero muito ir, deixa. Nisso, a minha mãe falou assim, filha, eu acho que não vai ter como você ir, porque você não tem uma roupinha boa pra sair, minha filha. Suas roupinhas estão tudo velha, rasgada, ou as que estão até boas, estão pequenas em você, então eu sinto muito, a mamãe não tem dinheiro para comprar a roupa. E aí nisso eu tava tão querendo ir, tão empolgada, que eu lembrei da minha avó. Falei assim, mãe, se a senhora deixar, eu peço a vovó, mãe, para fazer um vestido para mim, deixa. E a minha mãe disse, filha, você sabe que a sua avó costura, mas não é assim, a sua avó não é profissional. Uma roupa para você sair, um vestido para a festa, ela não vai conseguir fazer. Mas assim, eu não queria nem saber, eu queria simplesmente ir naquela festa. Eu tava me sentindo tão importante porque eu não sei por qual motivo, mas eu era meio que rejeitada na sala, sabe? Eu não sei se era pelo fato de eu ser a mais pobrezinha da sala, eu não sei, também não quero me passar por vítima aqui. Eu sei que eu cheguei na casa da minha avó toda feliz, toda empolgada, pedindo ela, falando assim, vó, eu quero ir no aniversário que eu fui convidada da minha colega, todo mundo vai, só que eu não tenho roupa, será que a senhora não tinha como fazer um vestido pra mim? E a minha avó disse assim, filha, a avó não tem tecido, mas não, peraí, a avó tem uma saia bonita que talvez dá pra desmanchar e fazer um vestido pra você. E eu falei assim, pode ser, vó, sabe, toda feliz. A minha avó também ficou toda feliz em poder me ajudar. Rapidamente, a minha avó deixou os remendinhos que ela estava fazendo e foi logo desmanchar a saia dela para poder começar a trabalhar no meu vestido. A minha avó entregou o meu vestido 2 dias antes da data que ia ser mesmo o aniversário, sabe? E quando a minha avó me entregou, nossa,
Eu mal consegui disfarçar a minha decepção, mas tipo, eu disfarcei, eu não mostrei, porque, gente, sério, tava horrível. Eu sabia que a minha avó não era profissional, mas aquele vestido, ele nem parecia vestido, ele tava parecendo um saco, sem forma. Mas a minha avó, ela me entregou com uma felicidade tão grande, sabe? Porque parece que ela se sentia feliz em ser útil, em poder ajudar. Que eu simplesmente peguei aquele vestido, dei um sorriso, sabe? De uma ponta da orelha até a outra, abracei a minha avó, agradeci demais, falei assim que eu tava muito feliz que aquele vestido tinha ficado perfeito e fui-me embora. Quando chegou o dia do aniversário, que eu vesti aquele vestido para sair, a minha mãe toda sem jeito, toda sem graça, cheia de dedo, disse assim: filha, tem certeza que você vai com esse vestido? E eu falei: claro, mãe, a minha avó que fez, ela desmanchou a saia dela que ela ainda usava, claro que eu vou. E ela falou assim: filha, tá muito feio, as suas colegas vão rir de você. E eu falei: mãe, eu não tô nem aí, eu prefiro que elas me magoem do que eu magoar a minha avó ficou toda feliz e satisfeita, é com ele que eu vou. E eu fui. E é claro que naquele dia eu fui motivo de chacota. As minhas colegas, elas riam de mim, sabe? Elas zombavam, elas ficavam cochichando uma com a outra e apontando o dedo pra mim. Elas não estavam nem aí em, tipo assim, deixar eu perceber que era de mim que elas estavam rindo e tirando onda. E aí nisso teve um momento que a mãe da minha colega que estava fazendo aniversário chegou em mim e disse assim: olha, será que tem problema se eu te der algumas roupas? É porque tem algumas roupas aqui que não servem na minha filha mais. E eu sempre fui mirradinha, magrinha, sabe? Então eu posso te dar? Você quer? E eu falei: quero, não tem problema. E ela pegou aquela sacola de roupa e me entregou na frente de todas as minhas colegas, que ficou rindo, tirando sarro, sabe? Naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu deitei e eu chorei tanto, mas eu fiz isso escondido, porque a minha mãe, ela já tinha tanto problema, eu não queria causar mais um problema pra ela, simplesmente por causa de uma roupa que eu não tinha, né? Então, eu engoli o choro ali e fiquei sozinha, quietinha na minha, chorando sozinha. No outro dia, a minha avó bateu lá em casa pra poder saber, né, como que tinha sido a festa e tudo mais. Mais uma vez, eu coloquei aquele sorriso no rosto e falei: vó do céu, a senhora não tem noção, as minhas colegas ficou tudo perguntando onde eu comprei esse vestido. Sério, vó? Ficou tudo apaixonada. Até a mãe da minha colega que estava fazendo aniversário, falando que aquele vestido era perfeito, que ela queria saber onde eu comprei. Sabe, eu fiz de modo que a minha avó realmente acreditasse que aquilo era verdade. E a minha avó, ela ficou tão feliz, tão satisfeita, que assim, dava gosto de ver, sabe, na carinha dela, o tanto que ela ficou feliz, se sentindo a heroína da história, né? E aquilo pra mim não tinha preço. Só que a minha mãe, ela percebeu o que estava acontecendo ali. Então, quando a minha avó foi embora, ela disse assim: filha, zombaram de você lá na festa, né? E eu disse: sim, mãe. E ela falou assim: então por que você mentiu para sua avó dessa maneira? E eu disse: mãe, para mim não tem preço ver a minha avó feliz daquele jeito. A senhora viu, mãe, na carinha dela o tanto que ela ficou satisfeita. Aquilo ali para mim não tem preço. Eu prefiro 1000 vezes, mãe, ser magoada do que deixar a minha avó sentir tudo que eu senti ontem na festa. Então, eu não vi necessidade em contar isso para ela. O que passou, passou. Nessa hora, a minha mãe, ela me deu um abraço assim tão forte e ela disse assim: filha, você é um anjo de Deus, eu tenho orgulho de você e eu tenho certeza, minha filha, que você vai ter um futuro brilhante pela frente. Enfim, eu conto essa história porque sim, eu me orgulho. Eu acho que a gente não tem que só carregar o peso das coisas erradas que a gente faz, não, a gente tem que carregar também, sabe, a glória, o orgulho das coisas certas que você faz. E eu me orgulho disso, de nunca ter tido vergonha das minhas origens, sabe? De sempre ter priorizado o bem-estar da minha família. Hoje eu tô com 25 anos e graças a Deus eu não tenho nada o que reclamar da minha vida. Eu tenho uma vida, uma casa e uma família abençoada. E o melhor de tudo é que até hoje eu ainda tenho a minha querida vozinha comigo. Quando eu tava no colégio, quando eu tinha 12 anos para ser mais específica, eu me apaixonei pela primeira vez. Sabe aquele amor de criança, de pré-adolescente, que você acha que vai morrer pelaquela pessoa? Então, por ilusão. O menino, ele já tinha 15 anos. E eu não sei por qual motivo, eu coloquei na minha cabeça que ele também gostava de mim. Eu pensava assim que ele me dava mole, que ele dava em cima de mim.
E um dia me deu uma louca na hora do recreio que eu cheguei nele e pedi ele para namorar comigo, assim, do nada, na frente de todo mundo. Quando eu pedi isso para aquele garoto, ele me humilhou de uma forma que foi o primeiro trauma da minha vida. Ele me cheirava e ele dizia assim: não, eu só tô cheirando você para ter certeza de que esse cheiro de xixi vem daí. Se toca, garota. Você ainda faz xixi na cama? Você acha que eu vou olhar para uma garota que fede a mijo? Isso na frente do colégio inteiro. E sim, ele estava certo, eu era muito novinha. E eu vou confessar, eu fazia sim xixi na cama. Então pode ser que nem era só zoeira da parte dele, pode ser que ele realmente estivesse sentindo o cheiro de mijo vindo de mim. Mas nada disso dava o direito dele me humilhar daquela forma. E o problema é que aquela humilhação que ele fez comigo acabou desencadeando vários outros problemas e transtornos, sei lá. Porque com isso eu comecei a mentir na escola para poder me defender. Sempre que alguém tocava nesse assunto, dessa vergonha, daquele dia, daquele garoto, eu inventava alguma coisa para me esconder atrás disso, sabe? E isso foi virando uma bola de neve tão grande. Eu inventei assim que eu tava namorando, eu inventei que eu já saía para as festas, eu inventei que eu já bebia, eu inventei que eu fumava, eu inventei que eu tinha relação e daí para pior. Cada vez as minhas mentiras eram mais pesadas. Quanto mais eu via que eu me tornava interessante e descolada com aquelas coisas, mais eu mentia. Porque as meninas da minha idade achavam interessante eu contar que eu ia pra festa, que eu beijava, que eu fazia aquilo, sabe? Então, aquilo me servia de combustível para mentir cada vez mais. E foi assim pro resto do ano. No ano seguinte, entrou na nossa turma um professor que seria só temporário, só até o professor fixo mesmo voltar. E esse professor, ele era bem jovem e bem bonito. Então, as meninas da nossa turma ficou tudo apaixonadinha, ficou tudo criando fanfic com aquele professor. Eu, que já estava acostumada a mentir, já estava viciada naquela sensação de mentir e de me sentir importante por causa disso, inventei para as meninas assim que ele dava em cima de mim. É claro que de cara ninguém acreditou, né? Porque eu tinha 13 anos e apesar dele ser jovem, ele era muito mais velho que eu. Só que eu tava tão assim, afundada nisso, que eu arquitetei um plano para parecer que aquilo que eu tava falando era verdade. Um dia, na saída da aula dele, eu cheguei nele e pedi que ele deixasse um recadinho para mim no meu caderno de recordações que eu tinha. E nisso eu fiz o maior drama. Eu falei assim para ele que professor nenhum gostava de mim só porque eu conversava demais, que eles falavam assim que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não tinha futuro, e aquilo não me deixava animada para estudar, né? Aquilo me fazia sentir para baixo, desanimada, não acreditar em mim mesma. Acabou que ele ficou com tanta pena e ele, na inocência, pegou meu caderno de recordação, fez um recadinho mais fofo, sabe? Me elogiando, me motivando a não desistir. Nada demais para quem sabia de todo o contexto. Acontece que só eu e ele sabíamos, ninguém mais sabia. E quando eu mostrei aquele recadinho para as minhas amigas, todo mundo acreditou no que eu dizia. E aí eu comecei a alimentar mais ainda aquela mentira. Eu falei para elas que a gente estava ficando, depois que a gente estava namorando, que ele fazia isso comigo, que a gente saía, que ele me levava para tal lugar, sabe? E isso ia cada vez mais saindo do controle. Até que essa conversa chegou nos ouvidos daquele menino que tinha me dado fora e ele contou para a diretora. E a diretora imediatamente me chamou na sala dela. Claro, né, uma coisa gravíssima, um professor de caso com uma aluna e ainda por cima uma aluna de 13 anos, um crime. A diretora, ela começou a me apertar porque ela queria saber a verdade, se aquele professor realmente estava fazendo alguma coisa comigo. Eu neguei tudo, me tremendo de medo. Só que ela não acreditou. Ela chamou ele também, colocou a gente cara a cara e ficou me apertando, falando assim para eu olhar na cara dele e para eu confessar se ele fazia alguma coisa comigo ou não. Ela me apertou tanto que eu comecei a chorar de desespero e ele ficou apavorado, bravo, começou a me falar um monte, sabe? Acontece que a diretora me apertou tanto ali na frente dele que eu fui obrigada a confessar que eu tinha inventado aquela mentira toda. E aí, nossa, e a humilhação foi muito pior do que aquela que eu tinha passado. A diretora chamou meus pais. E quando meu pai chegou, que ela contou o que eu tinha feito, o que estava acontecendo ali, meu pai me pegou na frente daquele professor e na frente da diretora e me deu uma coça. E isso, a diretora em volta falando assim que não ia entrar no meio, não ia interferir, porque aquilo que eu tinha feito era grave demais. Colocava até a vida daquele professor em risco. Eu me senti tão humilhada, sério, com aquele professor que todo mundo achava lindo, todo mundo criava fanfic, me olhando ali apanhar, né, como se eu fosse uma garotinha de 8, 9 anos.
Esse problema só não foi maior porque a diretora saiu avisando a turma toda que qualquer aluno estava proibido de tocar naquele assunto ali na escola. Porque ela sabia, né, que quando a turma ficasse ciente de tudo aquilo que aconteceu, ia ser um caos ainda pior. E ela não queria bagunçar a minha cabeça ainda mais. A diretora me obrigou a fazer um tratamento, um acompanhamento com a psicóloga do colégio. E assim, no começo, eu morria de raiva, eu chorava, eu queria morrer para fugir daquela vergonha. Porque apesar de ninguém falar, eu via nos olhares dos meus colegas, sabe, me julgando e pensando assim, ai, que vergonha, apanhou na frente do cara que mentiu que estava pegando. Só que o tempo foi passando, isso passou, porque o tempo leva tudo, né? O tempo leva momentos bons, leva momentos ruins. E por causa daquele tratamento, eu consegui deixar isso lá na minha pré-adolescência. Eu não trouxe comigo para a minha vida adulta. Então, hoje eu fico pensando que a postura que a diretora teve foi a mais correta possível, né? Me obrigar a fazer um tratamento com aquela psicóloga. Porque eu fico imaginando, se aquela bomba estoura lá com os meus 13 anos e eu não faço um tratamento, um acompanhamento, como eu já tinha tido aquele outro trauma, provavelmente hoje eu seria uma adulta com distúrbios, com problemas, com transtornos, sei lá, né? Acaba que isso tudo me serviu de livramento e também de lição. A minha mãe, ela diz assim que mulher não pode ser muito independente, que a mulher que ela se banca sozinha, se mantém sozinha, que ela não valoriza a família tradicional. Mas, gente, nem liguem para essas asneiras que a minha mãe diz. Ela só fala essas coisas por causa da minha história, por causa de tudo que aconteceu comigo e por causa da minha forma de levar a vida. É porque, assim, a partir do ano que eu fiz 15 anos, eu decidi que eu nunca ia querer ter filho. Porque com 15 anos, gente, eu já fazia planos para o futuro. Com 15 anos, eu já me imaginava mulher muito bem sucedida, que tinha um emprego bom para ter condições de sair demais, de viajar bastante, de curtir a vida, de ser livre. E eu sabia que se eu tivesse um filho, esse meu sonho ficaria meio que limitado, então eu decidi que eu não queria ser mãe. E eu sempre lutei e sempre me esforcei para realizar esses meus sonhos e planos. Para vocês terem uma noção, com 16 anos eu entrei para o Jovem Aprendiz. Com 17 anos eu estudava, eu trabalhava e eu fazia cursos. E nesse meio tempo eu tinha um namorado aqui, outro ali, mas nada sério. Foi com 20 anos que eu conheci o Leandro, o meu primeiro amor de verdade, o meu primeiro relacionamento sério. E desde sempre, desde o início, eu acho que desde que a gente deu o nosso primeiro beijo, eu contei tudo pro Leandro, o meu jeito de ser, a minha forma de ver a vida, a minha decisão de não querer ser mãe. Para você ter uma noção, quando eu não trabalho no sábado, eu saio na sexta-feira e só volto no domingo. E como eu sou muito dedicada, muito responsável, se eu tivesse um filho, eu jamais deixaria ele com ninguém para sair ou para fazer qualquer coisa. Então, assim, o Leandro no começo ele nunca criticou. Ele nunca concordou, ele nunca falou com as palavras dele que ele era de acordo, que eu estava certa, mas ele nunca questionou. Então, o Leandro parecia, no mínimo, respeitar essa minha decisão. Mas bastou o Leandro me pedir em casamento e eu falar sim para ele começar a me criticar. Primeiro, ele começou a criticar a minha forma de curtir demais a vida, de sair demais, porque, gente, eu saio todo final de semana e sempre que eu pego férias, eu viajo. Eu não posso ter uma oportunidade que eu tô de mala pronta viajando. Sempre deixei isso claro, nunca escondi pra ninguém. E ele começou a criticar, falando assim que eu saía demais, que ele não tinha pique pra isso, que muitas das vezes ele saía comigo só pra não me deixar ir sozinha, sabe? E ele dizia assim, ah não, tudo na vida tem limite, até curtição tem limite. Às vezes eu nem tô afim, eu nem quero, mas eu vou só pra te agradar. E aí eu falei assim, Leandro, eu acho melhor a gente terminar. Eu gosto demais de você, eu te amo, você sabe disso, mas eu acho melhor a gente se separar antes de casar, porque eu não vou mudar. Isso você não precisa nem ficar assim tendo esperança, porque eu nunca vou mudar. Desde os meus 15 anos que eu estudo muito, eu trabalho muito, eu me dedico, eu me esforço justamente para ter condições de bancar o meu lazer.
Por outro lado, eu também não acho justo que você faça nada contra a sua vontade só para me agradar. Então eu acho que o amor entre nós dois não é o suficiente, porque se a gente não combina, é melhor cada um seguir a sua vida. Mas o Leandro, ele não aceitou. Ele disse, não precisa ser tão radical. Isso é questão de tempo. Com o tempo, eu vou me adaptar à sua rotina, eu vou me adaptar a esse pique. Você vai ver que logo eu vou estar tão apaixonado quanto você por sair, por curtir a vida, tudo bem. Passou. O Leandro parou de falar nesse tipo de coisa e a gente se casou. O começo do nosso casamento também foi tranquilo, sabe? Leandro saía comigo, não tinha discussões a respeito de nada. Até que quando a gente entrou no nosso 8º mês de casados, o Leandro começou a jogar conversinha a respeito de ter filhos. E ele tentava falar, e ele rodeava, e ele jogava conversinhas, e ele dizia assim, a minha mãe tá cobrando um filho meu, porque as minhas irmãs já têm filho e eu não, e eu sou o único filho homem dela, ela sonha também em ter um neto vindo de mim. E mais uma vez eu falei, Leandro, isso é um sonho para você? Porque para mim jamais vai acontecer. Desde lá atrás, desde o nosso primeiro beijo, eu deixei bem claro que era uma coisa resolvida para mim, e no começo você nunca questionou, no começo, tava ok para você. Se isso é um sonho seu, se isso realmente é importante para você, é melhor cada um seguir o seu rumo. Gente, eu sempre deixei isso claro, eu nunca dei esperanças para ele, mas mais uma vez ele não aceitou separar. Ele disse assim que isso não era tão importante para ele, que isso era coisa da mãe dele, a mãe dele que estava enchendo a cabeça dele. Só que o Leandro, ele tinha esperança sim de que com o tempo isso fosse mudar, que com o tempo ele fosse conseguir fazer a minha cabeça. Porque um dia eu escutei falando assim para a mãe dele, calma mãe, isso é só uma fase, deixa ela curtir essa fase dela, com o tempo eu tenho certeza que ela vai querer ter um filho, isso é um instinto de toda mulher, em algum momento da vida querer ser mãe. E nessa altura já tinha 2 anos que a gente estava casado e ali eu resolvi separar, ali eu percebi que o Leandro ele tinha sim esperança e eu não achei justo continuar com uma pessoa que tinha esperança de uma coisa que nunca ia acontecer. Eu amava ele demais, eu sofri, mas eu vi que a gente não tinha futuro junto, que cada um queria uma coisa na vida. Hoje eu tô sozinha, às vezes eu namoro, às vezes eu separo, só que nada sério. Casamento de verdade, eu só quero o dia que eu tiver certeza que o cara tem os mesmos planos que eu, os mesmos sonhos, a mesma visão da vida. Caso contrário, eu não me amarro em ninguém. A minha mãe, ela me critica, ela fala assim, filha, você já tem 30 anos, já passou da hora de pôr juiz na sua cabeça, de querer casar, de querer ter filhos. Mas eu falo, mãe, a senhora deveria ter orgulho de mim, porque quantas mulheres têm filhos para deixar jogado, para colocar nas costas dos pais, ou deixar jogado com qualquer um para poder curtir a vida, para poder sair, para poder ir para as festas, e eu não. Eu tenho plena consciência que eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de viajar, eu não vou deixar de ir para as festas todos os finais de semana, então eu prefiro não ter filho do que ter e depois deixar os bichinhos jogados.